Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre a fé. Porque nós estamos lendo no Evangelho por 3 vezes que eles não acreditavam. Então, há um dado que ainda hoje se repete. Muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas não têm fé. E talvez esta seja a grande crise do mundo atual. A maior crise do mundo atual talvez não seja financeira. Não é de fome, não é política. A maior crise do mundo atual é uma crise de fé. E digo mais, se a gente olha para fora da igreja, a gente vai encontrar muita gente que não tem fé. Mas o pior é quando a gente olha para dentro da igreja e vê padres que não têm fé, vê cristãos que não têm fé, gente de igreja que não tem fé. Mas como isso é possível, Frei? E aí está a maior crise da igreja, a maior crise do mundo. Talvez seja uma crise de fé. E para fazer essa homilia, eu gostaria muito de me apoiar no grande cardeal Sará. Eu quero meditar este livro com vocês, que já meditei algumas vezes. A noite se aproxima, o dia já declinou. Um livro profético do cardeal Sará. E fazem a pergunta para o cardeal: Cardeal, como definir a fé? Como definir a fé? E perguntam para ele: o que é crer? Eu gostaria de me apoiar nele, para que eu e você compreendamos essa verdade. O que é fé? O que é crer? E o cardeal responde: essas são perguntas que deveriam constantemente chamar a nossa atenção. Devemos nos perguntar sobre o sentido da nossa crença, para evitar viver na periferia de nós mesmos, na superficialidade, na rotina ou na indiferença. Ou seja, primeira coisa, temos que nos perguntar sobre isso. O que é fé? Eu creio de verdade ou não? Para que a gente não viva na superficialidade, para que a gente não viva na periferia de nós mesmos, achando que cremos, mas na verdade não cremos. Há realidades vividas difíceis de definir como amor ou a experiência de intimidade interior com Deus. Essas realidades comprometem e empenham toda a existência, reviram e transformam a partir de dentro. Se quisermos balbuciar alguma coisa sobre a fé, eu diria que, para o cristão, olha que bonito, ele já começa a definir. Para o cristão, a fé é uma confiança total e absoluta em Deus. Diga comigo: a fé é uma confiança total e uma confiança absoluta em Deus.
e preste atenção, ele também vai dizer, a quem ele encontrou pessoalmente. Olha o que é fé. Por que muitos ali talvez não estão acreditando? Porque ainda não tinham feito um encontro com Jesus. Amados irmãos e amadas irmãs, fé é encontro pessoal com Deus. Então, a grande tristeza está aqui. Tem muita gente dentro da igreja que não se encontrou com Deus ainda. É triste dizer o que eu vou dizer agora, padre, mas tem padre que não se encontrou com Deus. Tem padre que entrou no seminário, tem gente que entrou no seminário, estudou, fez tudo de bonitinho, passou nas matérias, ordenou-se padre, mas nunca se encontrou com Jesus. Como isso é possível? Eu não sei, mas é uma verdade. Tem muito cristão participando de pastoral, vindo para a missa, mas nunca teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então o que é fé? Confiança total, absoluta em Deus, a quem ele encontrou pessoalmente. Houve um encontro pessoal. Eu encontrei Jesus pessoalmente, como aconteceu com Paulo em Damasco. Quando é que a fé em Paulo... Veja, Paulo era religioso, minha gente. Paulo conhecia a Torá de cabo a rabo. Paulo era religioso. Paulo sabia tudo da lei de Deus. Só que Paulo não tinha fé. Paulo talvez seja um grande exemplo. Religioso, conhecia tudo, inteligente, conhecia várias línguas, conhecia toda a religião do começo ao fim, mas não tinha fé. Quando é que Paulo desperta para a fé? Quando ele se encontra pessoalmente com Jesus Cristo. No caminho de Damasco, Jesus aparece para Paulo e diz: eu sou Jesus a quem você está perseguindo e qual você não conhece, Paulo. E Paulo fica cego durante 3 dias tendo um encontro pessoal com Jesus Cristo. E Paulo, a partir de agora, já não é mais aquele Saulo de antes. Agora ele é um homem novo. Agora Saulo é alguém que teve uma experiência com Cristo ressuscitado. Fé é experiência com Cristo ressuscitado. Amém? A primeira pergunta que eu posso te fazer: será que você já fez essa experiência com Jesus ressuscitado? Essa experiência pode ter acontecido numa missa. Essa experiência pode ter acontecido numa confissão. Essa experiência pode ter acontecido numa pregação. Essa experiência pode ter acontecido num retiro que você participou. Essa experiência pode ter acontecido no momento de dor que você viveu na sua vida, no momento de experiência, e de repente, naquele dia, naquele momento, naquela dor, você se encontrou com Deus como nunca você tinha se encontrado. Mas é a pergunta que você deve se fazer. Alguns se proclamam incrédulos, ateus ou agnósticos. Para eles, o espírito humano está numa situação de completa ignorância quanto à natureza íntima, a origem e o destino das coisas. Quantos hoje se consideram ateus, se consideram agnósticos, não querem acreditar em nada? Tais pessoas são profundamente infelizes. Uma pessoa que não acredita em Deus é uma pessoa infeliz. Porque o que espera essa pessoa depois que ela morrer? O que um ateu espera depois da morte? Nada. Então me desculpa, vida infeliz a sua. Elas parecem rios enormes que não têm mais fontes que lhes alimentam a vida. Assemelham-se às árvores que, tendo cortado inexoravelmente as suas raízes, condenam-se à morte. Mas cedo ou mais tarde elas secam e morrem. Pessoas que não têm fé são como os que não têm pai ou mãe, que os tenham gerado e renovem na percepção do seu próprio mistério. Ora, a fé é uma verdadeira mãe.
Nas Atas dos Mártires, lemos no rústico, um prefeito romano perguntou ao cristão Hierax: onde estão os teus pais? E este respondeu: nosso verdadeiro pai é Cristo e nossa mãe é a fé que nele temos. É uma grande infelicidade não crer em Deus e ser órfão de mãe. Então não crer em Deus é ser feliz. E talvez tem gente da tua casa que não crê em Deus, não quer crer, não quer acreditar. Mas Deus está feliz porque há muitos homens e mulheres que se dizem crentes. Você se diz crente, sim ou não? Diga: eu creio. Olha para quem está do seu lado e diga: feliz é você que crê. Muitos povos atribuem a importância capital da fé em um ser transcendente. Alguns têm seus deuses que frequentemente são apresentados sob forma de potências mais ou menos personificadas que dominam os homens. Elas inspiram terror e receio, medo e angústia. Daí vem a tentação da magia e da idolatria. Imagina-se que esses deuses exigem sacrifícios sangrentos para serem benévolos ou apaziguarem a sua cólera. E aí o cardeal está dizendo, tem muita gente que crê, mas aí começa a crer também em magia, começa a crer em outros deuses, em divindades estranhas. Na história da humanidade, um homem, Abraão, que segundo o catecismo é o nosso pai da fé, soube realizar uma reversão completa total ao descobrir a fé como uma relação essencialmente pessoal com Deus único. E aí quando é que a gente começa a descobrir o que é fé? Com Abraão. Porque aqueles povos começavam a adorar deuses falsos. E com Abraão a gente começa a descobrir que a fé é um relacionamento com Deus único. Diga comigo: fé é relacionamento. Então fé não é você acreditar na existência de Deus somente. Então vai ter gente que vai dizer que tem fé, mas nunca veio para a igreja. Como é que você diz que tem fé, mas nunca veio para a igreja? Ele acha que ter fé é somente ele acreditar que Deus existe. Ora, mas acreditar que Deus existe, até o diabo acredita. E nem por isso ele tem fé. Outros acham que fé é um pensamento positivo. Vai dar certo, eu tenho fé. Não. Fé é confiança absoluta em Deus. Fé é encontro pessoal com Jesus Cristo. Fé é relacionamento. Por isso que quem tem fé reza. Por isso que quem tem fé vem para a igreja, porque você veio buscar relacionar-se com o seu Deus. Abraão nos ensina que essa relação foi iniciada pela confiança sem reservas na palavra que Deus empenhou. Abraão ouve uma palavra e um chamado, e imediatamente ele obedece. Foi-lhe exigido de maneira imperativa e radical que deixasse sua terra, sua parentela, casa de seu pai. E Deus disse: vá para a terra que eu te indicarei. A fé, portanto, é um sim dado a Deus. Ela exige que alguém abandone os seus deuses, abandone a sua cultura, abandone as suas garantias e riquezas humanas para entrar na terra, na cultura e na herança de Deus. Olha que bonito o cardeal Sará está dizendo. A fé é um sim a Deus. E exige que você abandone os seus deuses falsos. Exige que você abandone a sua cultura. Exige que você abandone as suas garantias. Exige que você abandone as suas riquezas humanas para ser guiado só por Deus. A fé consiste em ser guiado por Deus. Isso é forte, hein, minha gente? Repete comigo. A fé é um sim dado a Deus. Então, se alguém diz não a Deus, ele tem fé? Não. Toda vez que você diz não a Deus, você não está tendo fé. Porque você não tem fé que aquele sim dado a Ele vai mudar a tua vida.
Por que você diz não a Deus? Porque você não acredita nele. Você não acredita que aquilo que ele está te pedindo é o melhor para você. Você não tem fé naquilo. Então você diz não. Você não confia. Se Maria não acreditasse em Deus, ela teria dito não. Porque quando o anjo diz para ela, você vai ficar grávida pela ação do Espírito Santo. Se ela não tivesse acreditado, ela tinha dito não. Ou então, se ela visse que ela ia se colocar em problemas, porque ela conhecia a lei. Uma mulher pega em adultério seria apedrejada. Eu vou entrar nessa? Nada? Não aceito. Mas o que Maria fez? Isabel disse para ela, feliz é você que acreditou. Maria acreditou. E o que é acreditar em Deus? É dizer sim a Ele. Então diga comigo, fé é dizer sim a Deus. Fé consiste em ser guiado por Deus. Veja, Deus então torna-se a nossa única riqueza. O nosso presente, o nosso futuro. Torna-se a nossa força. Então veja, quando você tem fé em Deus, Ele se torna o teu presente, Ele se torna o teu futuro, Ele se torna a tua força, Ele se torna o teu apoio, Ele se torna a sua segurança, o teu rochedo inabalável no qual nós podemos nos apoiar. Vive-se a fé ao construirmos a casa da nossa vida sobre a rocha que é Deus. Mateus 7:24. É preciso construir a sua casa sobre a rocha, porque senão ela vai desmoronar. Então fé é quando você constrói a sua casa, a casa da sua vida, sobre o alicerce de Jesus Cristo. Você já não mais constrói a sua vida no alicerce das pessoas. Você já não constrói a sua vida no alicerce do dinheiro, dos bens transitórios deste mundo. Você constrói a sua vida sobre Jesus Cristo, sobre a rocha. Isaías 7:9. Se não crerdes, não vos mantereis firmes. Para se manter firme, é preciso construir a casa sobre a rocha. Aonde está a tua casa? Aonde está a casa da tua vida? Aonde você tem construído a sua vida? A fé de Abraão se desenvolve, se enraiza e se fortalece em uma aliança pessoal, feita de laços indestrutíveis com seu Deus. Então fé é uma aliança pessoal com Deus. A fé implica e exige então fidelidade, a qual produz e expressa um compromisso inabalável de nos unirmos apenas a Deus. A fidelidade, antes de tudo, a de Deus, sempre fiel às suas promessas, jamais abandonando aos que o buscam. Selarei com eles uma aliança eterna, pela qual eu não deixarei de segui-los para fazer-lhes o bem. Colocarei o meu temor em seu coração, para que não se afastem de mim. Então a fé, ela faz com que você faça uma aliança com Deus. E Deus é fiel à aliança, eu e você que não somos. Eu e você que somos os traidores. Eu e você que somos os adúlteros. Fé é aliança com Deus. E por isso a fé exige fidelidade. Fé é fidelidade. Porque senão a gente hoje eu quero, amanhã não quero, hoje eu rezo, amanhã não rezo, hoje eu faço, amanhã não quero, hoje eu estou bem, amanhã não estou bem. Isso não é fé. O cardeal Sará também diz que a fé é contagiante. E se não contagia é porque se enfraqueceu. A verdadeira fé, ela contagia o outro. Como nós estamos vendo no Evangelho de hoje.
Maria Madalena vai contagiar os outros. Maria Madalena ela acreditou. Ela foi a primeira que acreditou na ressurreição pelos relatos do Evangelho. E ela vai contagiar os outros. A fé de Maria Madalena contagia as pessoas. E veja, como não dizer que Maria Madalena despertou para a fé. O Evangelho começou a dizer que essa mulher tinha 7 demônios, minha gente. Era uma mulher possuída por demônios, 7 demônios. Mas um dia ela se encontrou com Cristo ressuscitado. Um dia, ela se encontrou com Jesus. Até aconselho, já indiquei essa série para vocês, mas a série The Chosen, você encontra de graça em aplicativo de celular. The Chosen em inglês, o escolhido. Tem um capítulo que só fala do encontro de Maria Madalena com Jesus. Que coisa linda. Para a gente tentar imaginar como foi aquele encontro. Maria possuída por 7 demônios. E um dia, fica imaginando isso. E a série mostra isso. Imagina o dia que essa mulher estava possuída por 7 demônios. Mas qual foi o dia que ela se encontrou com Jesus? E que Jesus a chamou pelo nome. Maria. E aquela mulher nunca mais foi a mesma. Porque ela começou a ter um encontro pessoal com Jesus. E quando ela teve um encontro pessoal com Jesus, foi tão forte que ela nunca mais conseguiu deixar Jesus. Maria Madalena acompanhou Jesus durante todo o processo. Ela acompanhou Jesus na cruz e ela estava na ressurreição. E é ela agora que está contagiando os outros. Porque a fé contagia. Será que você tem... Será que a tua fé está contagiando alguém? Será que por causa de você outras pessoas estão crendo? Se não, alguma coisa está errada com você. Através de você outros vão crer. A fé é como o sol. Ela brilha, ela ilumina, ela irradia, aquece tudo que gravita em torno dela. Por sua fé, Abraão compromete toda a sua família, a sua descendência com relação pessoal com Deus. Quem tem fé vai despertando a fé dentro da sua casa, sim. Você que tem fé vai despertando a tua família. Você que tem fé vai despertando seus filhos. Você que tem fé vai despertando teu marido, de pouco a pouco. Como no Evangelho, talvez no começo eles não vão acreditar, como os discípulos, eles não acreditaram, mas depois acreditaram. Talvez na tua casa vai ser assim, muitos de primeiro não vão acreditar, mas a sua fé de pouco a pouco vai contagiando. Porque a fé é como um sol, ela brilha, ela irradia. É claro que a fé é um ato profundamente pessoal. Mas também deve ser professada e vivida na família, na igreja, na comunhão eclesial. Minha fé é a fé da igreja. É assim que Deus chamou a si mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas do povo de Israel. E o cardeal Sará está dizendo, é claro que a fé é algo pessoal. Eu não posso acreditar por você. Infelizmente. Eu não posso acreditar por você. Só que eu também não posso viver minha fé sozinho. Dá para entender isso? Ao mesmo tempo a fé é pessoal, mas ao mesmo tempo eu não vivo a minha fé sozinho. Eu vivo a minha fé dentro de uma igreja. Esse negócio de viver a fé dentro de casa é roubada, viu? Porque quem tem fé quer se reunir. Eu quero professar minha fé junto com você. A gente se une. Você gosta de viver fé em casa, sozinho, isolado, isso aí não existe não. A fé, verdadeiramente um forte relacionamento de Deus com o seu povo Israel. No começo Deus toma a iniciativa de tudo. Mas é preciso responder a essa iniciativa divina pela fé. A fé é sempre uma resposta de amor a uma iniciativa de amor à aliança. Olha que bonito. Então o cardeal está dizendo, o que é fé? Preste atenção. Deus te amou tanto
Deus quis fazer uma aliança com você. É Deus falando assim: olha filho, eu te amo, eu troco reinos por ti, eu morri numa cruz por você, eu amo você, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero fazer aliança com você. E o que é fé? Fé é uma resposta: eu aceito. Eu aceito essa aliança. Então a fé é a única forma de responder a Deus. Por isso que Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o cardeal começa a aprofundar. A fé cresce por força de uma intensa vida de oração e de silêncio contemplativo. Como que essa fé cresce? Porque a fé pode crescer. Aqui nós temos vários níveis de fé. Tem gente que tem mais fé do que outros aqui. Tem uns que têm a fé muito pequenininha, tem uns que não tem nada, tem uns que tem bastante. Porque a fé pode crescer. Cardeal Sará está dizendo: como é que faz para a sua fé crescer? Duas coisas. Quais são? Oração e silêncio. Diga comigo: oração. Nada melhor do que fazer a fé crescer do que você se tornar uma pessoa de oração. Em outras palavras, quanto mais de oração você for, mais capacitado você vai estar para dar respostas a Deus. Quanto mais de oração você for, mais sim você dará a Deus. Quanto mais de oração você for, mais fiel a Deus você será. E silêncio contemplativo, ou seja, uma pessoa que vive o silêncio, afastada dos barulhos deste mundo. Porque quem tá no barulho do mundo não vai ouvir a voz de Deus. Quem fica muito em televisão, muito em Netflix, muito em musicaiada do mundo, muito em coisas mundanas, muito nas coisas deste mundo, nas vaidades, nas festas, nas curtições, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Sua fé não vai crescer desse jeito. É preciso silêncio, é preciso oração, porque só assim a fé vai se desenvolver. Ela é proclamada no credo, celebrada na liturgia, vivida na observância dos mandamentos. Ela cresce mediante uma vida de interioridade. Como é que a fé cresce? Mediante vida interior, mediante adoração. Você quer crescer na fé? Adore o Santíssimo Sacramento. Ela cresce mediante a oração. A fé é alimentada pela liturgia, ou seja, a celebração da missa, a celebração do sacramento da confissão. É na liturgia que a fé vai crescendo. A fé se desenvolve também pela doutrina católica. Sabe quando você pega o catecismo da Igreja Católica e começa a ler, começa a estudar, a tua fé vai crescendo. Sabe quando você lê sua Bíblia, a tua fé vai crescendo, porque você vai meditando a doutrina católica. Pelo conjunto da tradição da igreja, suas principais fontes são as Sagradas Escrituras, os padres da igreja, o magistério. Ou seja, eu preciso estudar minha fé católica. Eu preciso ler catecismo da Igreja Católica, eu preciso ler minha Bíblia. Tem gente que diz que tem fé, mas não lê Bíblia. Oh meu Deus, dá vontade de ter um infarto. Tenho fé, mas não lê Bíblia. Que fé é essa que você tem? Como diz a música, que fé você tem? A fé que convém. Hoje o mundo tem a fé que convém. Se é árduo e difícil conhecer a Deus, estabelecer relações pessoais e íntimas com Ele, podemos realmente vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo, contemplá-lo por meio de Sua palavra e dos sacramentos.
E o cardeal Sará está dizendo: onde é que eu vou me encontrar com Deus? Na palavra. Onde que eu vou me encontrar com Deus? Nos sacramentos. Na missa agora você está se encontrando com Deus. E se você não participar da missa com fé, você não se encontra com Deus. Talvez você venha para a missa, quanta gente vem para a missa por tradição, e fica olhando o relógio para ver que hora que a missa vai acabar, vem domingo, só vem domingo, e esse padre não para de falar. Essa pessoa não veio para se encontrar com Deus, ela veio por tradição, ela não vê a hora de a missa acabar, ela não está entendendo para que ela veio para uma missa. Eu me encontro com Deus na missa, eu me encontro com Deus na confissão, eu me encontro com Deus na Bíblia. Ao nos abrirmos com sinceridade à verdade e à beleza da criação, mas também mediante a nossa capacidade de perceber o sentido do bem moral, a nossa atenção à voz da consciência, é Deus que vai falando à sua consciência, pois trazemos em nós os desejos e as aspirações a uma vida infinita, nós nos colocamos em boas condições para entrar em contato com Deus. Aos olhos de muitos de nossos contemporâneos, a fé era uma luz suficiente para as sociedades antigas, mas para os tempos modernos, o tempo da ciência e da tecnologia, ela seria uma luz ilusória, que impede o ser humano de cultivar a ousadia de conhecer. A fé seria até mesmo um freio à sua liberdade e o manteria na ignorância e no medo. E o cardeal Sará está falando. Para o mundo antigo, a fé foi importante. Para o mundo atual, não precisamos mais de fé. Porque para o mundo atual, sabe o que nós temos no lugar da fé? Nós temos a ciência e nós temos a tecnologia. Para que fé? Se todas as respostas a gente pode achar aí. Então aquele povo ia buscar Jesus para curar as doenças, porque não tinha um médico que curava as doenças. Mas agora nós já temos um médico que cura as doenças. Você não precisa mais procurar Jesus. Aquele povo buscava fé porque queriam resolver seus problemas, mas agora nós temos a tecnologia para resolver seus problemas. Nós temos a ciência para resolver seus problemas. O mundo moderno despreza a fé e colocou no lugar a ciência e a tecnologia. Ei, você que está aqui, você quer colocar a sua fé na ciência, na tecnologia, sim ou não? Com todo respeito a elas, que também são dom de Deus. A ciência é dom de Deus. E a ciência só conhece o que conhece porque Deus mostrou para ela, porque Deus ensinou, porque é dom. Senão, eles não saberiam de nada. Toda ciência é dom de Deus, a verdadeira ciência. A tecnologia, meu Deus, quanto que nos ajuda aí, ó. Quanta gente está me assistindo em casa por causa de uma tecnologia, que bom! Mas a fé, ela não pode ser substituída pela ciência ou pela tecnologia, porque a fé, ela é muito maior do que isso. A fé é relacionamento com Deus. Não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com tecnologia. É algo muito superior. E a ciência tem limites. Sim, não tem como colocar Deus num laboratório. Deus é tão grande que Ele não vai entrar no laboratório. Não vai entrar para que hajam pesquisas. Imagina Deus agora falando: vou entrar no laboratório, vocês vão me pesquisar e vão ver que eu sou real. Deus não vai fazer isso. Até porque Deus não cabe na nossa cabeça. No dia que Deus couber num laboratório, no dia que Deus couber na tua cabeça, Ele deixou de ser Deus. E aí por isso que a gente tem fé. O que é fé? Fé é acreditar em coisas que nós não vemos. E aí a gente vai mais longe que a ciência. A gente acredita também naquilo que a gente não vê. Você já viu Deus alguma vez na sua vida? Oi? Você já viu Deus alguma vez na sua vida? Mas você acredita nele? Sim ou não? Sim.
você acredita. Quando você olhar para a Eucaristia, você acredita que ela é Jesus? Mas você não vai ver. Mas você acredita. Aí muitos vão dizer, mas se eu não ver, eu não acredito. Tem tanta coisa que você não viu e você acredita. Talvez você nunca foi para a China e você acredita que a China existe. Tem tanta coisa que você não viu e você acredita. Você acredita porque te falaram, porque mostraram numa TV, mas às vezes pode não ser. Tantas coisas que já falaram pra gente, pode não ser a verdade, e a gente acreditou. Sim ou não? Tantas coisas a ciência já disse. A gente acreditou, depois teve que desacreditar. Preste atenção, olha o que o Frei vai dizer. O mundo moderno, ele é capaz de não acreditar na Bíblia, porque diz que não vê, não tem como provar. Mas ele acredita numa ciência que não provou todas as coisas. E depois essa mesma ciência vai dizer que era errado o que ela falou. E aí ele volta atrás. Ele acredita na ciência. Ou seja, qual é o Deus dele? Ele coloca fé na ciência, ele coloca fé na tecnologia, mas não é capaz de colocar a tua fé em Deus. E por que nós colocamos a fé em Deus, minha gente? Porque Ele é digno de confiança. Ele não mente. E é nisso que a gente acredita. As minhas palavras são palavras de vida e de vida eterna. A esta mentalidade contemporânea, o Papa Francisco responde com clareza: a luz da fé tem um caráter único, sendo capaz de iluminar toda a existência do homem. Para uma luz ser tão poderosa, ela não pode provir de nós mesmos, ela deve vir de uma fonte mais original, deve vir em última instância de Deus. A fé nasce do encontro com o Deus vivo, que nos chama e nos revela o seu amor. Um amor que nos precede e sobre o qual podemos nos apoiar para sermos sólidos e construir a nossa vida. Mas é preciso salientar, com suficiente insistência, que a fé está indissociavelmente ligada à conversão. Diga comigo, a fé está ligada à conversão. É uma ruptura com a nossa vida de pecado, com os ídolos e todos os bezerros de ouro da nossa própria fabricação, a fim de nos voltarmos para o Deus vivo e verdadeiro, por meio de um encontro que nos desconcerta e transforma completamente. E aí o cardeal Sará vai terminando com chave de ouro. Ele vai dizendo que fé é conversão. Por que eu sei que muita gente está dentro da igreja e não tem fé? Por que eu comecei a homilia falando isso? Basta olhar para a vida da pessoa. Ela está dentro da igreja, mas não se converteu ainda. Se você não se converteu, é porque você não tem fé. Por que eu disse que Maria Madalena tem fé? Porque dela saiu 7 demônios e ela nunca mais voltou a ser o que ela foi. Como é que eu sei que o Frei Gilson tem fé, se eu abandonei a vida errada que eu tinha no passado? Como é que eu sei que São Paulo tem fé? Porque ele se tornou um homem novo desde que ele conheceu Jesus Cristo. Então a pessoa vem para a igreja e continua do bar. Ela vem na igreja e continua traindo. Ela vem na igreja e continua mentindo. Ela vem na igreja e continua fofocando. Ela vem na igreja e continua fazendo as suas malandragens. Essa pessoa tem fé? Não. Mas ela vem para a igreja, continue vindo para a igreja, continue sendo acolhida aqui, mas você ainda não tem fé. A fé você só vai ter quando você tiver uma conversão. Por quê? O encontro com Jesus gera em você uma ruptura. O encontro com Jesus gera em você uma ruptura com o homem velho. E tudo agora se faz novo.
E aí você começa a se relacionar com Deus. E aí você começa a ter uma vida nova com Deus. Isso é fé. Então eu digo que o mundo está precisando de fé. Então eu repito que a maior crise da igreja é a crise de fé, porque tem gente que está dentro da igreja, mas não tem fé. Tem gente que está dentro da igreja e não quer se converter, não quer se converter. Desculpa dizer, mas você que não casou na igreja, você precisa se converter, sabia? Sabia? Você que não casou na igreja, você precisa se converter. Você precisa casar. Você precisa sair desse pecado, você precisa se converter, você precisa de mais fé. Porque senão, gente, a gente vai ficar só na teoria. E aí sabe qual é o meu medo? Sabe qual é o meu medo? E eu temo por mim primeiro. Porque diz a Bíblia que o julgamento vai começar pela casa de Deus, vai começar por mim. Vai começar primeiro pelos bispos, pelos padres, vai começar primeiro pelos que conhecem mais. Então eu temo por mim. Sabe o que eu temo? É chegar no dia da morte e Jesus olhar para mim e dizer: nem todo aquele que me disse Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fez a minha vontade. Porque a gente pode dizer, mas eu rezei, eu fui padre, eu preguei, eu fiz isso. Muitos vão dizer, eu preguei em teu nome, eu realizei milagres, eu fiz isso e fiz aquilo. E Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Olha isso, se Jesus falar que não te conhece, é porque Ele nunca teve um encontro pessoal com você. Você está entendendo, sim ou não? O que vai salvar você é a fé. Paulo vai dizer isso: vós sois salvos pela fé em Jesus Cristo. Não é por causa das vossas obras, mas é por causa da fé. E fé é relacionamento com Deus. Portanto, Deus vai olhar para muita gente que sentou no banco da igreja. Deus vai olhar para muita gente que veio para a missa e vai dizer: eu não sei quem você é. Mas como assim você não sabe quem você é? Porque você não teve fé. Você não se relacionou comigo. Eu não sei quem é você. Eu não te conheço. Muitos dos que estão aqui, eu não conheço vocês. E por que eu não conheço vocês? Porque a gente nunca se relacionou. Então quando você perguntar, você me conhece, Frei? Eu vou dizer para você, eu não te conheço. Talvez você me conheça, né? Mas eu não te conheço. Porque eu não tive relacionamento com você. Para eu conhecer você, eu preciso ter relacionamento. Agora você imagina você chegar no céu e Deus dizer que não conhece você? Imagina você chegar no julgamento e Deus dizer que não te conhece. Filho e filha, deu para entender o que é fé? O encontro com Deus é terrificante e pacificador ao mesmo tempo. Olha o que o Cardeal Sará está falando. O encontro com Deus é terrível. É terrível porque muda a tua vida. Ele tem que desfazer dos seus ídolos, mas ao mesmo tempo é pacífico. É como se Deus fosse te dar uma rasteira, como a gente diz de Paulo. Paulo teve que cair, não é verdade? Teve que cair com o rosto por terra. Isso é terrível, é uma experiência terrível. Você tem que abandonar os seus ídolos, você tem que abandonar você mesmo, você tem que abandonar essa sua vida velha. É terrível isso, quando Deus chega na nossa vida, gente, é avassalador, é terrível. Ele pede para você mudar tudo. Aliás, é por isso que muita gente não quer crer. Porque eles sabem que no dia que eles crerem, eles terão que mudar de vida. Você sabe que tem muita gente que é sincera? Tem muita gente que não vem para a igreja porque eles sabem: se eu for para a igreja vou ter que parar de beber, se eu for para a igreja vou ter que parar disso, se eu for para a igreja vou ter que parar daquilo, então é melhor não ir. Mas ele está sendo sincero. Melhor do que os que estão aqui e acham que pode estar nos dois lados.
Ou você é quente ou você é frio. Os mornos, Deus vomita. Então, o encontro com Deus é terrível, mas ao mesmo tempo é pacífico. Porque esse encontro vai te trazer paz. Crer significa entregar-se a Deus e seu amor misericordioso, um amor que sempre acolhe e perdoa, sustenta, orienta a nossa existência e mostra-se poderoso em sua capacidade de corrigir as distorções de nossa história. A fé consiste na disponibilidade de se deixar transformar de novo pelo chamamento de Deus, que constantemente repete: retornai a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lágrimas, com lamentação, rasgai os vossos corações, não as vossas roupas, retornai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso. Mas esse nosso voltar-se para o Senhor, nossa real conversão por uma proposta de amor, uma nova aliança com Ele, deve ser de maneira verdadeira, encarnada, não apenas teoricamente ou mediante sutilezas teológicas ou canônicas. Eu não posso ter uma conversão teórica. Não somos muito diferentes do povo da primeira aliança, atingindo a miúde pela mão de Deus por causa de seus adultérios e suas infidelidades. Israel pensava que poderia encontrar numa penitência momentânea e sem raízes profundas seu estabelecimento na graça e na libertação. Os profetas repelem energicamente essa penitência superficial e sentimental, sem ruptura real com o pecado. Quer voltar para Deus? Não adianta ficar fazendo penitência vazia. Porque o que aquele povo fazia? Fazia penitência, mas não queria mudar de vida. Não adianta fazer jejum e não querer largar pecado. Não adianta. Não adianta dar alimento para os pobres e não querer largar o pecado. Não adianta. Então fica algo superficial. Sem um verdadeiro abandono do seu estado de pecado e dos ídolos que se apoderam do seu coração. Somente o arrependimento saído do mais profundo do coração pode obter o perdão e a misericórdia de Deus. E quando é que a fé vai despertar no teu coração? Quando tiver um arrependimento profundo. Quando profundamente você pedir perdão a Deus. E abandonar todos os teus pecados. Não é abandonar um ou outro, não. É abandonar tudo. Porque ou abandona tudo ou não abandona nada. É o que acontece com muita gente que diz que não pode se confessar. Ah, eu não posso me confessar. Sabe por que você não pode se confessar? Porque você não quer abandonar tudo. Ah, mas eu não posso confessar até aqui, padre? Não, você não pode confessar até aqui. Ou você confessa tudo ou você não confessa nada. Então você vai falar para o padre: padre, eu sou orgulhoso, padre, eu sou fofoqueiro, padre, eu sou isso, padre, eu sou aquilo. Eu posso contar até aqui, padre, mas a partir de agora eu não posso mais contar porque eu não estou disposto a mudar. Não, então você é um sem vergonha ainda. Você não teve arrependimento profundo. Você não teve arrependimento real. Ou você confessa tudo ou você não confessa. Ou você se arrepende de tudo ou você não se arrepende. Ou você quer se relacionar com Deus, ou você não quer se relacionar com Deus, porque Deus não vai aceitar suas mentiras. Deus conhece você por inteiro. Ou você está diante dele na verdade, no arrependimento, ou não adianta, ele sabe quem é você. Com Deus não dá para brincar, com Deus não dá para mentir, com Deus vai ou racha, meu amigo. Com Deus ou você tem fé, ou você é um pagão. Eu acho que a gente pode resumir aqui, e a gente tem que começar a separar os fiéis dos pagãos. Quem não tem fé é pagão. Ei, você é um pagãozinho? Ou você é um fiel? Eu não sei. Quem sou eu para te julgar? Mas você pode se avaliar. Olha para quem está do seu lado e pergunta, pode perguntar: tu é um fiel ou tu é um pagão? Você foi batizado, não foi? Sim ou não? Então logo você deixou de ser pagão e se tornou um. Só que detalhe, você pode ser batizado e estar vivendo como pagão. É isso que eu estou querendo dizer. Não é porque você foi batizado que você é fiel. Você pode ter sido batizado, mas está vivendo como pagão. E o que é viver como pagão? Viver na sua vidinha de pecado.
A fé é também, acima de tudo, uma realidade eclesial. É Deus que nos dá a fé mediante a Santa Amada Igreja. Assim a fé de cada um de nós se insere no da comunidade, no nós eclesial. A luz da fé é uma luz encarnada que procede da vida luminosa de Jesus. E a luz de Jesus brilha como no espelho nos rostos dos cristãos. E assim se espalha e chega até nós, para que também nós possamos participar desta visão. A fé se transmite, por assim dizer, pelo contato de pessoa a pessoa, como uma chama se acende em outra chama. Os cristãos, em sua pobreza, semeiam uma semente tão frutífera que se torna uma árvore grande, capaz de encher o mundo de frutos. A fé é eclesial. Então ninguém pode crer sozinho. Então, mais uma vez eu repito, sem esse negócio de que você pode ter fé e não importa a igreja, não importa onde for. Eu vivo minha fé dentro de casa. Não, isso não existe, isso é mentira. Para de pensar dessa forma, que é outro pensamento mundano. Você só pode viver a fé cristã, e eu digo a fé católica, dentro da igreja católica. Você só vive fé católica, você só vive a fé cristã dentro da igreja católica. E a igreja católica com os seus sacramentos, a igreja católica com a sua dinâmica, com a missa dominical no mínimo, com confissão. É assim que a tua vida tem que girar. Se você não tem essa vida de fé, você não tem fé verdadeira, você não tem fé católica. A fé é eclesial. Dá para entender sim ou não? Então diga comigo, eu vivo a minha fé aqui dentro da igreja. Agora é claro, você leva a tua fé para sua casa. Agora não pode falar que a minha casa é uma igreja, beleza, a igreja doméstica, como o Papa João Paulo II falou. Agora tem gente que está substituindo a igreja doméstica pela igreja, pela nossa comunhão aqui, pelos sacramentos. Para terminar, é impossível crer sozinho. Como é impossível nascer de si mesmo ou gerar a si mesmo. A fé não é apenas uma decisão individual que o crente buscaria em sua interioridade. Não é uma relação isolada entre o Deus fiel e o eu divino, entre o sujeito autônomo e Deus. Hoje há quem pretenda reduzir a fé a uma experiência subjetiva e privada. No entanto, a fé sempre advém da comunidade da igreja, porque é nela que Deus se revela em plenitude e se deixa encontrar tal como Ele é verdadeiramente. Olha, a fé, ela não é algo sozinho. Você não pode crer sozinho, porque é aqui que Deus se revela, na comunidade que Deus se revela. É aqui que você encontra o Santíssimo Sacramento, é aqui que você encontra a confissão, é aqui que você encontra a missa, é aqui que Deus se revela. E nós viemos juntos viver a mesma fé. Amém? Que baita pregação do Cardeal Sará. Deu para entender o que é fé? Aconselho esse livro profético para todos. A noite se aproxima, o dia já declinou. Cardeal Sará. É dessa fé que nós precisamos. Porque quem tiver aquela fé de mentira, vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a tempestade, sua casa vai cair. Sua casa vai cair. Vamos ficar de pé? Coloque a mão no seu coração. E você vai pedir agora o dom da fé. E você entendeu o que é fé? Fé é relacionamento com Deus. Fé é dizer sim a Deus. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz. Isso é fé.
quero me submeter. Isso é fé. Como Abraão, eu quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. Tanto que eu já chorei. Uma vida sem fé, sem conversão. Me arrependo dos meus planos. Oh, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos isso é fé, minha gente. Olha o que é fé. Dou minha mão, dou minha mão. Confiança absoluta. Ah, leva-me, Senhor. Feche teus olhos, se coloca diante da presença desse Deus agora. Que Deus desperte hoje uma fé verdadeira em você, em nós. Que nós cresçamos no relacionamento com Deus, através da oração, através da adoração, através do silêncio. Que nós hoje possamos fazer uma renúncia. Se você tem algum pecado que você precisa renunciar hoje, renuncia. Que do teu coração brote agora um arrependimento sincero. Eu me abro ao teu querer. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Eu quero me submeter. Eu quero conhecer. Os passos que dei sem você, Jesus. Me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. É que teus braços e canta pra ele. Os meus passos são teus. E se não for assim, e se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor. Uma pessoa que tem fé, ela é capaz de fazer tudo por Deus. Tudo. Ela confia. Abraão, pega teu filho, sobe o monte Moriá e mata. Abraão foi fazer o que Deus mandou, sim ou não? Você mataria seu próprio filho? Abraão tinha fé. Abraão tinha fé.
Quando você tem fé, você faz de tudo. Olha o que Deus fez com Abraão. Sai da tua terra, vai para onde eu te mandar. Mas para onde que eu vou? Não sei. Vai andando, vai caminhando. Deixa a tua família, deixa a tua casa, deixa tudo e vai. Isso é fé, minha gente. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que Deus quer de mim, eu só sei que eu tenho que obedecer a palavra dele, eu só sei que eu tenho que obedecer o que o Senhor me fala, eu só sei que eu tenho que te obedecer. Eu vou dar minha mão para ti, eu vou fechar meus olhos e você me leva quando você quiser. Isso é fé. A partir de hoje eu não mando mais na minha vida, sabe disso? A partir de hoje é você quem manda, é você quem decide, é você quem resolve. E eu confio no Senhor, eu tenho confiança absoluta em Ti, eu tenho um relacionamento contigo, eu vou me entregar a Ti e aconteça o que acontecer, eu estou fechado contigo. Isso é fé, aliança com Deus. E eu só posso te prometer uma coisa: você nunca vai quebrar a cara com Deus, nunca. Sem Ele você já quebrou muitas vezes e vai continuar quebrando se você não quiser mudar. Vai continuar quebrando. Com Deus você nunca vai quebrar a cara, porque Ele sempre vai te colocar no melhor lugar. Amém? Só que para fazer isso você vai precisar de fé. Sem Ti nada posso fazer. Você vai. Sem Ti. Onde você pode ir sem Deus, filho? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Quem tem coragem de entregar a vida para Jesus hoje? Vai! O meu próximo. E se não for assim? Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para Ti. Então leva-me, Senhor, leva-me, Senhor. Só você para Ele, vai, os meus passos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós hoje estamos contemplando a história de Bartimeu, um cego que tem muito a nos ensinar. E eu posso dizer a você que a pior cegueira que tem é a cegueira da fé. Porque justamente isto é fé, é a visão. Mas olha como é um contraste. A fé é ver sem ver. Porque justamente a fé é acreditar naquilo que não se vê, diz Hebreus. A pior cegueira que existe no mundo atual é a cegueira da fé. A cada dia mais cresce o número de pessoas que não acreditam em Deus. Não acreditam. E se acreditam em Deus, querem acreditar do seu jeito. Eu não posso acreditar em Deus do jeito que eu quero. Eu tenho que acreditar em Deus da forma que Ele me foi revelado. Porque Deus se mostrou, Jesus se mostrou a mim,
Então eu tenho que acreditar nele da forma que ele me foi revelado, não da forma que eu quero. E no mundo de hoje, as pessoas querem acreditar em Deus da forma que elas querem, do jeito que elas querem, quando acreditam. Mas quantas pessoas dizem, eu acredito em Deus, mas não acreditam na missa, não acreditam na Eucaristia, não acredita na confissão, não acredita na igreja, diz acreditar em Deus, mas não acredita na igreja. Veja que o nosso mundo vive uma crise de fé. E talvez essa seja a pior crise que a gente vive. A crise de fé. Porque a fé é ela que vai fazer a gente olhar com um olhar transcendente. A gente não fica só parado nas coisas que vemos. Porque justamente isso é fé. É você não parar só naquilo que você vê, mas a fé ela te transcende. A fé ela faz você entrar em contato com o seu Criador. A fé então ela é reconhecimento de que eu tenho um Deus. Veja que este homem, Bartimeu, vai haver nele um despertamento da fé. Porque ele era cego, ele era mendigo, e diz a Bíblia, ele estava sentado à beira do caminho. Isso significa que ele estava acomodado em sua situação, ele estava cego na fé, ele estava triste, desolado, sozinho, à beira de um caminho. Assim como muitos hoje estão vivendo, cegos, sentados, desanimados, acomodados. Hoje você saiu da sua casa, você saiu da sua cama, você saiu do seu cômodo, do seu lugar cômodo e você veio à igreja. O que te trouxe à igreja? Ninguém pediu para você vir aqui. Ninguém obrigou você a estar aqui, mas você não quis ficar numa situação cômoda, porque quem despertou você foi a fé. A fé disse a você, hoje teu Senhor te espera, hoje Jesus te chama, e você sai de casa, sabendo que aqui você ia encontrar a igreja, sabendo que aqui você ia encontrar o Santíssimo Sacramento. Foi ou não foi? Foi a fé que despertou você. Agora, quantos e quantas eram para estar aqui hoje, mas não estão? Na primeira dificuldade disseram, não, hoje está chovendo. Hoje está um pouco frio. Hoje eu estou com preguiça. E continua sentado à beira do caminho. Veja que aquele cego, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho, quando ouviu dizer que Jesus Nazareno estava passando. Ele ouviu dizer. Ele era cego, mas não era surdo. Ele ouviu o andar das pessoas, ele ouviu as pessoas falando, ele ouviu. E no que ele ouve, com certeza, o que está acontecendo? Ele pergunta, alguém diz, é Jesus que está aqui, Jesus está passando. Só que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E que bonito isso. Porque diz a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir. Diga comigo, a fé vem pelo ouvir. Por isso a importância da pregação. Por que esse momento aqui ele é importante? Ele é importante porque agora a tua fé está crescendo. À medida que eu falo, a tua fé cresce. À medida que eu falo, vou despertando você na fé. E se colocasse aqui um monte de gente que não acredita, através de uma palavra, eu poderia despertar a fé nessas pessoas. Por isso a importância. Vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus.
Por isso que é importante de quando em quando você trazer alguém da sua família que não acredita muito, mas vamos lá, vai que Deus, vai que ela abre o coração naquele dia. Por isso é importante de quando em quando você levar os seus filhos para uma experiência com Deus. Eu não sei, mas se eu fosse pai como vocês, eu não perderia a oportunidade, por exemplo, de levar meu filho para um retiro. Eu vejo pais que não levam filhos para retiro. Eu já faço essa pergunta para você. Você já levou alguma vez o teu filho para um retiro? Porque se eu fosse você, eu pegaria o meu filho desde a tenridade e começaria a levar ele para Canção Nova. Ó, vamos ficar o dia inteiro aqui, você vai ficar escutando comigo as pregações. Eu ia para vários lugares. Por quê? Lembre que às vezes o santo de casa não faz milagre. Então às vezes você acha que é você que vai dar a fé para o seu filho, e às vezes é outra pessoa que vai falando com ele, ele vai entendendo. E por que eu faria isso e aconselho você a fazer? Porque é nessa hora que a fé vai sendo despertada nele. Eu me lembro que quando eu tinha meus 13, 14, quando foi o meu processo de conversão, eu ia para Canção Nova o tempo todo, eu ia para cá, eu ia para lá, eu ia ouvindo pregações, e querendo ou não, foi isso que foi me despertando na fé. Então você precisa entender essa realidade, a importância da pregação. E por isso que eu estou falando de um retiro, porque o retiro é o lugar onde tem pregações muito fortes. Onde teu filho, onde você, onde teu marido. Então você pode pegar seu marido, vamos fazer um retiro juntos, vamos para a Canção Nova. Vamos para aquele retiro que a gente soube que é de carnaval. Vamos ficar, em vez de a gente ficar carnaval em casa, vamos fazer um carnaval de retiro? Só que às vezes você está igual Bartimeu, você fica à beira do caminho, você fica sentado, você fica acomodado. Por quê? Para fazer retiro, precisa sair de casa, precisa viajar, precisa disso, precisa daquilo. Ah, eu não vou. Este é o problema que a fé não desperta em muita gente. Há uma acomodação. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você se dispor a sair da sua acomodação, já começa o primeiro despertar da fé. Para a fé despertar em você, você precisa sair da sua vida acomodada. Sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga: saia da sua vida acomodada. Repito, você não teve que hoje sair da sua vida acomodada? Você teve que vir. Isso é importante. Porque ainda hoje tem gente que não vai para a missa hoje e vai ficar só em casa assistindo a missa online. Eu sei que muita gente está me assistindo aqui, mas essas pessoas que estão me assistindo também têm que ir para a missa presencial. Não ficar no seu sofazinho, só ligando a TV e assistindo online. Então pode assistir online. Deve, mas tem que ir para o presencial. Porque é no presencial que eu sou convidado a sair do meu comodismo. Nós temos, quem acompanha o Frei sabe, nós temos feito uma experiência de rezar o rosário às 4 horas da manhã. Toda sexta-feira nós rezamos às 4 horas da manhã, mas tem momentos que a gente reza 40 dias seguidos, as quaresmas, 40 dias seguidos, 4 horas da manhã. E a última quaresma foi a de São Miguel, a gente rezou, terminamos a quaresma com 215 mil pessoas rezando. Às 4 horas da manhã, 215 mil. Só que é 4 horas da manhã. E sabe o que a gente viu? A gente vê milagres atrás de milagres. A gente vê despertamento na fé. E o primeiro passo por que aconteceu esse despertamento na fé é porque a pessoa saiu do seu comodismo.
Só a atitude de uma pessoa levantar às 4 horas da manhã, ela está mostrando para Deus: eu não quero continuar na vida que estou, eu estou disposto a mudar de vida. E se eu precisar sair da minha cama, sair do meu sono, eu estou disposto, porque eu preciso de uma graça. Eu preciso de Ti, Jesus. Então qual é a fé que a gente tem visto hoje? As pessoas querem uma fé light, uma fé tranquila, uma fé que não mexa com você. Então eu digo a você, isso não existe. Uma fé que te deixa em paz, uma fé que te deixa quieto, uma fé que faz a sua vida ficar tranquila, cômoda. Não existe isso, não existe isso. E às vezes me dá náuseas ouvir um evangelho pregado, às vezes também tem umas pregações erradas, né? Porque prega que quanto mais fé você tiver, mais conforto você vai ter. Então tem gente que está acreditando ainda que se você tiver muita fé, você vai ter mais conforto, você vai ter um carro melhor, você vai ter uma casa melhor, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade, porque agora você tem fé. E se você tem fé, você vai ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor, você não vai ter problema, você não vai ter problema de saúde, não vai ter problema na família. Não, agora a tua vida vai caminhar bem, porque agora você tem fé. Meu Deus! Você pode ter certeza, se isso fosse fé, os mundanos viriam até nós. Porque todo mundo ia falar: não, se é para ganhar carro, eu quero ter fé. Se é para ter vida boa, eu quero ter fé. Se eu quero ter vida tranquila, mas não, fé não é isso. Fé é sair do meu comodismo e ir ao encontro de quem? De Jesus. Escuta isso, quem tem fé só quer Jesus. O que é a fé? A fé é a alma desesperada por Jesus. Isso é fé. É uma alma que não sossega enquanto não encontra Jesus. Então por que você está aqui? Porque eu quero Jesus. Por que você vai para a missa? Porque eu quero Jesus. Por que você se confessa? Porque eu quero Jesus. Por que você reza rosário? Porque eu quero Jesus. Por que você lê Bíblia? Porque eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. Isto é a fé. É o reconhecimento de que eu preciso de Jesus. Diga comigo: eu preciso de Jesus. Então ele ouve falar de Jesus, a fé dele é despertada e ele começa, diz a Bíblia, ele então, quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar. E aí vem o grito da fé. O que ele grita? Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Meu Deus. Veja que ele não chama assim: ô moço, ô Senhor, como se ele estivesse chamando qualquer um. Não. Chama esse homem que está passando. Não. Ele chama com o título messiânico: Jesus, filho de Davi. Opa! Ele reconhece que aquele homem é diferente. Ele reconhece que aquele homem é o cumprimento de uma promessa. E ao mesmo tempo ele diz: tem piedade de mim, porque a fé ela entende, você também, ao mesmo tempo que você entende que você precisa dele, você entende que você é fraco, você entende que você é pecador, você entende que você é miserável. Então ele está fazendo certinho. Por que você está aqui nessa igreja? Porque você é pecador, você está aqui porque você é miserável, você veio buscar misericórdia do Senhor. É para isso que estamos aqui. Como é bom quando a gente se encontra com Jesus e a gente é capaz de dizer isso: misericórdia, Senhor. É o reconhecimento de que sem Ti eu não posso mais viver. Então o que é a fé? É o reconhecimento de que sozinho eu não aguento, sozinho eu não posso viver. Eu não posso viver sem Você, Jesus. Não posso. Piedade de mim.
Eu não posso viver sem missa. Eu não posso. Eu não consigo. Só que detalhe, a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que se calasse. Porque a verdade é essa, muitos vão querer calar a sua fé. Muitos querem calar a tua fé. O mundo quer calar a sua fé. A gente assiste televisão hoje e a gente vê um povo que quer calar a nossa fé. E não vou muito longe. Dentro da sua própria casa, às vezes tem gente que quer calar a sua fé. A mulher vai rezar, o marido reclama que a mulher está rezando. Alguém de casa vai para a missa e não sei quem começa a reclamar, você só vive dentro de igreja, você vai para a igreja de novo. Tem gente que dentro da sua casa quer calar a sua fé. E é por isso que a Bíblia diz, vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a guerra. Numa mesma família, pai vai ficar contra filhos, filhos contra pais. Esposa contra esposo. Porque um vai querer servir a Deus, o outro não vai querer. E isso vai dar um certo conflito. Quantos estão querendo calar a sua fé? Quantos? Mas isso é algo que eu quero meditar mais na missa da noite. O bonito é que aquele cego não parou. E ele gritou ainda mais alto. Veja, ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Eu quero que você entenda que este homem, ele tem dado passos na fé. Primeiro passo na fé, ele escutou. Depois ele há um reconhecimento. Jesus, filho de Davi, ele reconhece as suas fraquezas. Então veja que esses passos são importantes. Ouvir falar de Jesus. Sair do seu comodismo. Ir ao encontro dele, gritar a ele, reconhecer quem ele é, reconhecer quem você é, as suas fraquezas, as suas misérias, não desistir. E aí, quando uma pessoa faz isso, você sai da sua casa, você sai do seu comodismo, você sai da sua vida, você reconhece que eu sou Deus, você reconhece as suas misérias. O que acontece? Jesus é tocado. Jesus olha a tua fé. E olha que bonito. Jesus parou e disse. Olha que bonito. A tua fé é capaz de fazer Jesus parar e começar a olhar para você, começar a olhar para o seu problema, começar a olhar para a sua dificuldade. O que faz Jesus parar é a tua fé. Então, se você quer que Deus pare para te escutar, tem um segredo, o segredo é a fé. Você precisa fazer esse caminho que este homem está fazendo. Eu estou te ensinando qual é o caminho. Esse Bartimeu está nos ensinando qual é o caminho da fé. E diz a palavra que Jesus parou e disse, chamai-o. Isso é muito forte, é o próprio Jesus que está chamando. Chamai-o. E aí aqueles mesmos que mandaram ele se calar, foram chamá-lo. E que bonito isso, porque, veja, ele foi humilhado por essas pessoas que pediram para ele calar a boca. Cala a boca. E é diante dessas pessoas que pediram para ele calar a boca que ele será honrado. Diante daqueles que humilharam você, é diante desses que você vai ser honrado. Deus nos honra na frente daqueles que nos humilharam.
E quando eles chamam aquele cego, eles dizem palavras para eles: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Meu Deus do céu, Jesus está me chamando. Coragem, veja, mais uma vez, levanta-te, saia desse comodismo, saia dessa vida, porque a fé é um despertamento. A fé é um despertamento. Não dá mais para você ficar dormindo, não dá mais para você ficar aí à beira do caminho, não dá mais para você ficar aí desolado, não dá mais para você ficar aí desanimado. Quantas pessoas desanimadas na vida, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não aguento mais, chega, ei, não dá mais para ficar assim. Coragem, levanta-te, o Mestre te chama. E se Jesus está chamando você é para mudar a tua vida, é para mudar a tua história, é para te dar tudo de novo. Jesus está chamando você hoje. Aquele cego tinha fé. Porque se ele não tivesse fé, ele diria nesta hora: mas eu não vou lá não. Se ele quiser, ele vem aqui, eu não vou lá não. Ele podia ficar naquele coitadismo e dizer: todo mundo pediu para eu calar a boca, eu vou ficar aqui. Eu vou fazer o que lá? O que eu vou fazer lá? E outra, ele tinha várias dificuldades, ele tinha uma capa gigante. Porque você sabe que os mendigos daquela época tinham uma capa que era para cobrir ele do sol, que era para cobrir ele da chuva. Era como se fosse a casa dele. Imagina carregar essa capa até Jesus e aquela coisa pesada, as tranqueiras todas. Eu não vou não. Se ele quisesse ter fé, ele precisava querer romper com a sua vida. Ele precisava querer sair do seu comodismo. E a Bíblia diz algo fantástico. Que ele, o cego, jogou o manto. Olha que bonito isso. O cego jogou o manto. Ele estava disposto. Porque quando você quiser ter fé, você vai precisar jogar muita coisa fora. Você está entendendo isso ou não? Se você quiser ter fé, você vai precisar jogar muita coisa fora. Você vai precisar jogar as mágoas para fora. Você vai precisar jogar as mentiras fora. Você vai precisar jogar a sua vida de pecado para fora. Você vai ter que jogar as falsas amizades para fora. Você vai ter que jogar muita coisa para fora. Porque Jesus está te chamando para você ter uma vida nova. Este é o problema, porque muita gente não tem fé. Porque ela quer continuar vindo para a igreja, mas quer continuar fazendo as coisas do mundo. Aí não vai dar certo. Então, ou seja, você quer vir para a igreja, você quer vir para a missa, você quer comungar, você quer fazer de tudo, mas você quer continuar no mundão. Não vai dar certo. Ou você joga a sua vida velha fora, ou não vai dar certo. Então precisa jogar tudo fora. Você precisa jogar aquela condição antiga fora. Amém? Diga forte comigo: eu quero Jesus. Diga forte: eu quero Jesus. Ter a coragem de jogar as coisas velhas fora. Os meus vícios, os meus pecados, os meus erros. E onde é que você joga as suas coisas fora? Lá dentro do confessionário. Para um sacerdote. Nossa, Frei, então peraí, faz 10 anos que eu não me confesso. Então, tem 10 anos que você está carregando tranqueira e você acha que tem fé, mas se você não se confessa, você ainda não deu aquele passo de jogar suas tranqueiras fora. E onde católico joga a tranqueira fora é no confessionário. É lá no padre que você fala: padre, fui orgulhoso, fui vaidoso, fui mentiroso, fui adúltero. É lá. Joga a tua capa fora. Joga os teus vícios fora. Aquele cego jogou a sua capa fora. Ele deu um pulo. Olha que bonito, deu um pulo.
Saiu do seu comodismo. Esse pulo significa eu saí desse comodismo. Eu estava sentado à beira do caminho, saí dessa vida. Eu saí, eu quero vida nova. Então deu um pulo. E foi até Jesus. A palavra destaca, foi até Jesus. Porque fé é ir até Jesus. Isso é fé. Eu vou até Jesus. E eu não paro enquanto eu não encontrar Jesus. Quando ele está diante de Jesus, olha que bonito, olha aquele encontro. Ele está diante de Jesus. Veja, Jesus podia ter ido ao encontro dele, sim ou não? Ele era cego, ele estava à beira do caminho. Quantas vezes eu encontro na igreja aqui um cadeirante e eu vou até o cadeirante? Quantas vezes é assim? Jesus poderia ter ido até o cego, porque ele estava lá à beira do caminho. Mas não. Você é cego, mas não, você anda. Então, Jesus não vai até o cego porque é ele que precisa vir. Jesus precisa ver as motivações. Jesus podia ir na casa de todo mundo aí, sem ninguém sair de casa. Mas não. É a pessoa que vai ter que vir até Jesus. Jesus chama. É você que sabe se você quer ou não quer. Veja que Jesus chamou e ele poderia ter dito, não, eu não vou. Assim como você chama frequentemente pessoas para virem à missa e elas dizem, não vou. Jesus está chamando através de você e ela diz, não, eu não quero, não vou. Aquele cego deu um pulo e foi ver Jesus e ele estava diante de Jesus e diante de Jesus, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Aí diante de Jesus você pode falar para Ele. O que você quer que eu te faça? Ah, não tinha outra coisa para pedir, eu quero ver. Em outras palavras, eu quero ter fé. Eu quero te ver. Jesus disse ao cego, vai. Olha que bonito isso, vai. A tua fé te curou. Ei, o que curou ele? A fé. O que vai curar você? A fé. O que vai curar a pessoa da tua casa? A fé. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Fique imaginando essa cena. Aquela multidão. O cego diante dele. Não sabemos se ele era cego de nascença ou não, mas de repente, pá. E a primeira coisa que ele vê na sua frente é Jesus. Aquele que seu coração buscou. Aquele que seu coração gritou, recebeu uma resposta. Porque preste atenção, a fé nunca te deixa sem resposta. Jesus é a resposta para todos os problemas na sua vida. Todos. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Só que aqui tem um problema. Tem gente que ainda chega até aqui. Aí sabe o que acontece? Recebi minha graça, tchau. Vou voltar para a minha vida velha. Porque eu só queria cura. Depois que eu recebi a cura, ó. Tchau. Quantas pessoas recebem a cura do câncer, recebem a cura disso, recebem a graça do emprego, recebem o que queriam, vêm aqui na igreja rezar quando estão desesperadas, recebem a sua graça, depois que receberam sua graça, ó, tchau de novo, porque eu só vim aqui para conseguir o meu milagre, já consegui meu milagre, tchau. Tá certo isso? Não. Depois disso, aquele cego, diz a palavra, que no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Eu vou voltar para o meu comodismo? Não, agora eu vou seguir Jesus. Aonde ele for eu vou. Isso é fé, eu não vou mais parar. Eu não vou mais parar.
Não tem quem me faça parar. Agora eu só paro quando eu chegar no céu. O céu é o destino, o céu é a meta. Eu não paro mais, eu sigo Jesus aonde quer que Ele vá. Amém? Tem gente que fala assim, eu tenho 30 anos de igreja. Você não precisa nem contar, você tem que ter a vida toda. Você tem que ir até a morte, não precisa ficar contando isso. Você pode falar, me converti tal dia e a partir daí você não larga mais. Não tem como largar. Caso contrário, você perde a sua fé. Se você largar Jesus é porque você perdeu a sua fé. Então, veja, não existe como você dizer assim, olha, eu vou dar um tempo da missa, vou dar um tempo de missa. Não tem como você dar tempo de missa, não tem. Não tem. Eu vou dar um tempo de oração, vou dar um tempo de oração. Eu vou dar um tempo de igreja, vou dar um tempo de igreja. Não tem como dar tempo de igreja. Ou você está abandonando Jesus. Não, porque agora eu vou rezar mais em casa, eu vou ter fé, mas eu vou ter fé dentro de casa. Não, mentiroso, isso não é fé. Porque o Jesus que você acredita, Ele é presente, Ele é presente. O Jesus que você crê, Ele é presença, Ele não é só espírito. Porque na tua casa você tem uma presença espiritual, sim. Você pode rezar em casa e deve rezar, mas é só aqui na igreja que você encontra o Santíssimo Sacramento do altar, que é presença. Então você sai de casa para encontrar a presença. Corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver. Isso é fé, eu não abandono a igreja por nada. Só que tem gente que por qualquer coisa abandona a igreja. Falaram mal de mim. Eu não gosto desse padre. Quantas pessoas ficam mudando de igreja por causa de padre? Quantas? Quantas? Fica pulando de galho em galho. Porque gosto de... Aí você gosta de um padre, vai para a igreja daquele padre, aí você não gosta, não gostei do outro que mudou, aí você fica mudando. Gente, que fé é essa? É aquela fé que eu ainda estou olhando para as pessoas e não estou olhando para Jesus. Ainda não estou olhando para Jesus. Então diga comigo, daqui eu não arredo o pé. Eu não deixo minha igreja. Eu não deixo o meu Jesus. Amém. Consegue cantar somente em ti construirei? Vamos ficar de pé? Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti. Somente em ti colocarei minha esperança. Vai, canta isso, somente em ti. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti. Pois só em ti minha alma achou descanso. Minha alma achou descanso. Pois só em ti. Pois só em ti eu pude enxergar. É que teu braço, é que tua voz e o teu coração. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar.
eu descobri que aqui é o meu lugar. Talvez você está fraco na fé. Então fecha teus olhos, ergue teus braços e diga, deixa teu coração gritar agora e dizer: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Vai gritando a Jesus na tua alma. Deixa a tua alma gritar agora. Deixa a tua alma gritar agora. Que haja um despertamento na fé. Quantos estão tentando calar a sua fé? Quantas situações tentaram desanimar você? Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Diga, pois só em ti minha alma. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti. Pois só em ti eu pude enxergar. Pois só em ti minha alma. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti. Pois só em ti eu pude enxergar. Para terminar, é que eu peço, E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Só você vai terminar. E o meu coração? E o meu coração. Isso, uma terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar, Deus. Pois eu descobri que o quê? Aqui é tua casa, aqui é teu lugar. Amém?